Olá, tudo bem? Eu sou a professora Michele Rodrigues e estou aqui para mediar e participar com vocês da terceira roda de conversa do projeto Diálogos Formativos. Essa é uma iniciativa do Governo do Estado do Amazonas e da Prefeitura de Manaus, coordenada pelo Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta, CEPAM, da Secretaria de Educação e Desporto do Estado e pela Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério, DDPM, da Secretaria Municipal de Educação. O objetivo desse projeto de ações integradas CEMED e SEDUC é de fornecer informações e ajudar as equipes que estão nesse momento passando por dificuldades várias a respeito do enfrentamento da Covid-19 neste momento de aulas não presenciais. Nós queremos agradecer a todos que estão acompanhando o programa através dos canais da TV Encontro das Águas no YouTube e através do aplicativo Humano. Hoje, o programa está sendo gravado nos estúdios do CEMEAN, mas está passando por ajustes técnicos a fim de ser gravado nas residências dos participantes e das convidadas, respeitando o isolamento social necessário. E o tema da nossa conversa de hoje é a saúde mental da comunidade escolar em tempos de pandemia e distanciamento social. Nós queremos conversar com toda a comunidade escolar através desse diálogo, né, com as nossas convidadas, pensando as dificuldades do enfrentamento dessa pandemia do Covid-19. E nós abordaremos então a urgência, as urgências várias em saúde mental e atenção psicossocial, nesse momento de distanciamento. Então, algumas dificuldades, né, que nós verificamos por exemplo, no momento em que precisa ser feito o trabalho remoto. Abordaremos os vários cuidados com a saúde mental neste momento de distanciamento social. E verificamos que a Organização Mundial de Saúde tem previsto que cerca de 1/3 da população mundial poderá vir ser acometida de algum transtorno psicológico ou alguma forma de adoecimento ou sofrimento psíquico. Então, o que isso significa no momento em que tantas pessoas estão sofrendo os efeitos dessa pandemia, né? O que a comunidade escolar, então, precisa atentar para que em médio e longo prazo não seja acometida por esses transtornos e adoecimentos psicológicos? Como amenizar as situações de estresse nesse momento de trabalho remoto, né? E diante de tantas situações desafiadoras que os professores estão vivendo justamente nesse momento de distanciamento. Para isso, nós vamos conversar aqui e pensar juntas e juntos sobre como nós podemos enfrentar este momento e voltar no momento de pós-pandemia mais confiantes e fortes para enfrentarmos os novos desafios que vão vir. Então, para nos ajudar nesse diálogo, nós temos aqui duas convidadas muito especiais, professora Iolete Ribeiro da Silva, que é graduada, mestra e doutora em psicologia, e é diretora da Faculdade de Psicologia da UFAM, FAPSI, e atualmente é integrante do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação, FACED, sendo pesquisadora e professora titular da UFAM. Seja muito bem-vinda, professora Iolete. É um prazer participar dessa roda de conversa e agradeço o convite da SEDUC e da CEMED. E também temos como convidada a professora Eliane Menezes Salgado da Luz, ela que é pedagoga e tem especialização em gestão escolar pela UEA, é mestra em gestão e avaliação da educação pública pela Federal de Juiz de Fora, professora da rede estadual de ensino e há 10 anos exerce a função de gestora na Escola Estadual Humberto de Campos. Seja muito bem-vinda, professora Eliane. Olá, muito obrigada pelo convite para participar dessa roda de conversa. Quero aqui cumprimentar os professores da rede estadual e municipal de ensino, em nome de todos os professores da Escola Estadual Humberto de Campos.
E eu quero me apresentar, eu sou a professora Michele de Albuquerque Rodrigues, tenho graduação e mestrado em Psicologia pela UFAM, sou professora da Rede Municipal de Ensino e atuo na formação continuada na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério, nos temas de Direitos Humanos e Diversidade, e também atuo como psicóloga no Ambulatório de Diversidade Sexual e de Gênero da Policlínica Codajás. E iniciaremos agora o nosso diálogo através de 2 vídeos que foram enviados pelos links que foram disponibilizados para envio de perguntas. Vamos à pergunta da professora Adadize. Olá, colegas, eu me chamo Adadize Alcântara e eu sou professora da EJA Especial na Escola Municipal Padre José de Anchieta, localizada no bairro da Betânia. A minha pergunta é a seguinte: quais as sugestões vocês podem nos receitar para mantermos o foco do trabalho home office mediante as extremas cobranças da Secretaria de Educação, o medo do contágio e a falta de estrutura financeira e psicológica dos pais dos nossos alunos? Como nós podemos motivar esses pais a participarem das atividades de ensino remoto via o WhatsApp? Obrigada. E agora vamos ver o vídeo do professor Miguel. Olá, tudo bom? Me chamo Miguel do Nascimento Correia Filho, sou professor de Física da Escola Estadual Senador Manuel Severiano, localizada aqui no Alvorada, né? E o meu questionamento é o seguinte: estamos passando por uma revolução metodológica, né, com esse caos, né? Mas infelizmente nem todos estão se adaptando na capital e creio que no interior também. Como vocês podem nos ajudar psicologicamente e metodologicamente com essas novas metodologias e essa nova tecnologia? Pois não temos formação pedagógica no ensino virtual, que é conhecida como EAD. Então, professoras, diante desses enormes desafios apontados pelos professores, nós verificamos, né, especialmente em relação ao trabalho home office, as cobranças, tal como eles dizem, também em relação com os familiares e a necessidade de estar motivando eles, as dificuldades de não ter internet ou de ter uma internet deficitária, e também as dificuldades no manejo com a própria tecnologia através dos professores, além do medo do contágio da Covid, né? Então, diante de todas essas preocupações, como vocês veem esse sofrimento dos professores? Professora Iolete, por favor. É importante a gente refletir que nós estamos numa situação excepcional, em que a incerteza desse momento atinge a todos nós, atinge a todas as pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades, com todas as condições de vida. E isso precisa ser levado em consideração pelos sistemas de ensino, porque é esperado que nós sintamos medo, ansiedade, que a gente tenha um estresse em decorrência de estarmos vivendo essa situação que a pandemia nos apresenta hoje, né? E isso impacta a forma como nós lidamos com as nossas rotinas de vida. Então, quando a gente pensa em como nós vamos lidar com o trabalho remoto, nós temos que levar em consideração que, em primeiro lugar, né, está a necessidade da garantia da vida e da garantia da vida com o máximo de qualidade que seja possível. Então, não é possível que nós simplesmente ignoramos tudo o que está acontecendo no mundo. A gente precisa pensar sobre esses acontecimentos, refletir sobre como eles nos impactam, dialogar com as pessoas com as quais a gente tem vínculo afetivo, para poder aliviar e ir elaborando um pouco todo esse medo que a gente vem sentindo, que é um medo decorrente de uma situação, de uma ameaça real, né? Aliado a tudo isso, nós estamos em
uma região do país, em uma cidade, um estado, que está sofrendo o impacto de uma desarticulação do sistema público de saúde, né, das políticas públicas de forma geral. Isso gera insegurança da nossa parte em relação a se nós seremos atendidos ou não quando precisarmos desse atendimento. Então, professores, estudantes, suas famílias são afetados por todas essas circunstâncias. E aí é preciso levar em conta essa situação. Então, para que eu possa focar no trabalho, eu preciso, em primeiro lugar, lidar com todo esse contexto, né, de dificuldade que nós estamos vivenciando. E, assim, não é possível a gente apresentar para vocês uma receita, algo que vai funcionar com todo mundo, porque nós somos pessoas diferentes, nós temos estratégias diferentes para lidar com o estresse, nós temos recursos diferentes para lidar com as perdas que nós sofremos no dia a dia. Mas é preciso, em primeiro lugar, fazer um exercício da empatia, de nos dispor a ouvir as pessoas que estão ao nosso redor e também poder contar com outras pessoas que possam escutar e acolher as nossas angústias, os nossos medos, as nossas incertezas, até a nossa instabilidade emocional, que faz com que a gente fique em alguns momentos com raiva, com uma paciência mais curta, né, já querendo que as coisas se resolvam rapidamente, nós não temos controle sobre tudo o que acontece ao nosso redor. Então, esse exercício empático ajuda muito, né, nesse apoio que a gente pode oferecer e que a gente pode receber das pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, quando a gente pensa que essa é uma situação que atinge as pessoas de todas as classes sociais, a gente precisa refletir sobre o que a professora Ada Dizer falou na pergunta dela. Nós temos pessoas em diferentes condições socioeconômicas e essas pessoas são afetadas de maneira muito mais drástica do que aquelas que têm onde morar, que podem cumprir todas as orientações das autoridades sanitárias de ficarem em casa, né? Existem famílias que precisam sair à rua em busca do alimento, em busca de algum recurso material para poderem ter o que comer no dia a dia, né? Então, nós identificamos essa diferença na forma como a pandemia chega na vida das pessoas, na casa das pessoas. E nós precisamos levar isso em conta quando a gente pensa em atividades que são solicitadas dos estudantes. Porque será que eles têm uma mesa para estudo, um cômodo na casa onde eles possam estudar tranquilamente, sem barulho, sem interferência? Será que o que está sendo solicitado é de fato viável para esse estudante executar, né? Outra questão muito importante é que os professores são profissionais formados, né, e que têm um conhecimento científico sobre o processo ensino-aprendizagem. Os pais não, os pais têm uma outra função. Os pais podem acompanhar, assessorar, mas eles não são professores. Então, também é preciso dosar o que é demandado, o que é solicitado de contribuição por parte dos pais, para que eles tenham tarefas que sejam possíveis de serem realizadas, né? E é importante também a gente pensar no tempo. Tanto o professor, ao mesmo tempo que é professor, ele também pode ser pai, pode ser mãe, pode ser alguém responsável pelo cuidado de idosos, tem a responsabilidade com o seu próprio lar. Então, é uma série de tarefas que precisam ser equacionadas. E a gente precisa pensar, então, em como a rotina será organizada, porque nós não podemos exigir tarefas que sejam impossíveis ou tarefas que vão gerar mais desgaste num cenário em que já é esperado que tenha sofrimento, né? Como já foi dito, a Organização Mundial de Saúde já projeta isso, que pelo menos metade das pessoas vão ser afetadas, né, diretamente pela pandemia, no sentido de ter um certo desequilíbrio, né, emocional. E para buscar esse equilíbrio, a gente precisa se ajudar. E a gente precisa se ajudar pensando que não dá para gerar mais estresse e mais sobrecarga sobre os professores ou sobre as famílias. É preciso também entender que crianças e adolescentes precisam de uma atenção especial. Elas precisam ser informadas sobre tudo o que está acontecendo e precisam também ter um tempo de elaboração disso, né? Para se localizarem no tempo, no espaço,
e terem condição de suportar todo o peso dos acontecimentos cotidianos, né? E isso gera uma experiência em que todos nós somos colocados num lugar de aprendizes, né? De aprendentes, de novas atitudes, de novas reações e de reorganizações do nosso cotidiano. Nós estamos nos adaptando a essa situação com esforço, com reflexão. E o último item que eu gostaria de abordar diz respeito a essa questão do uso das tecnologias, né? Primeiro, que nós não podemos transferir automaticamente o ensino presencial para o ensino à distância, é impossível fazer isso. É importante que a escola mantenha o vínculo com os estudantes, mas é importante também entender que nós não estamos fazendo educação à distância com essas atividades, porque não é possível fazer educação à distância sem um preparo prévio, sem uma formação prévia para todos os educadores, inclusive sem pensar na condição que os estudantes têm de acessar os conteúdos, né? Não somente na disponibilidade das tecnologias, dos equipamentos, das ferramentas, mas também no desenvolvimento da metodologia de acesso, né? Isso precisa ter um preparo prévio. Então, nós todos estamos aprendendo a usar essas tecnologias, mas é preciso paciência, é preciso reflexão de que esse é um momento de aprendizado e de novas construções. Exatamente, professora Iolete, é algo que eu ia lhe perguntar, né? É um momento, como o professor Miguel fala, né? Revolucionário. Então, há dificuldade por parte de muitos, né? Sejam familiares, sejam educadores, de estarem acessando essas tecnologias. E nós víamos na segunda roda, né? Através da conversa com o professor Nóvoa, como de fato é algo que nós vemos em nós mesmos, né? Nós, professores, nessa geração, né? Ainda não afinados com as tecnologias e tendo contato com alguns estudantes que já estão, né, por serem nativos digitais, já estão muito afinados, né? Mas é claro, existem casos muito particulares, né? E diante disso, nós vemos aquelas comunidades escolares em que os professores estão tendo a dificuldade de acesso às tecnologias, né, por falta de internet, são inúmeros os desafios, né? Então, professora Eliane, como é que a senhora vem observando também com os seus colegas, né, na sua escola, lá no Humberto de Campos? Fale um pouquinho também para a gente, por favor. Muito bem, hoje estamos completando 41 dias de quarentena, né? É bom enfatizar isso. E passando um pouco da experiência que nós temos vivenciado, no início não foi fácil, não sabíamos como fazer. Então, nos reunimos, eu e a pedagoga Maiane, tem sido uma guerreira junto comigo, e pensamos primeiro em criar os grupos de WhatsApp. Criamos os grupos e logo em seguida nós criamos as redes sociais no Facebook e no Instagram para dar visibilidade aos pais das nossas ações. As professoras e eu, a pedagoga, no início trabalhávamos muito, começamos a trabalhar além do nosso horário, não tínhamos uma rotina programada, e nas 3 primeiras semanas foi um pouco assim desafiador. Mas a partir da 3ª semana, as coisas foram se encaixando. Nós definimos 2 aulas por semana, aliás, 2 aulas por dia apenas, né, dando um cronograma, compartilhando com a aula em casa, a aula pela TV, dando ênfase à língua portuguesa e à matemática. As frequências nas 3 primeiras semanas eram coletadas por meio do envio do nome do aluno e da imagem, uma foto da criança fazendo a atividade. E isso ocasionou a sobrecarga do celular, né? Acumulou muitos arquivos e chegou a travar o celular, mas depois nós conseguimos rever essa situação com a ajuda da Coordenadoria Distrital de Educação 3, na pessoa do nosso coordenador Reginaldo, que a partir do momento que começou as aulas na TV, ele criou um link de formulário de frequência no Google, e todos os dias nós encaminhamos esse link aos pais, eles preenchem, ali é registrado a frequência. Alguns pais se questionaram por que a escola não faz esse papel, por que ela não envia essa frequência. Porque para nós não importa números, importa sabermos quem de fato está conseguindo
assistir às aulas, acompanhar as aulas, está sendo assistido de alguma forma. Temos pais que não têm acesso nem pelo WhatsApp, porque não possuem um smartphone, mas temos pessoas solidárias, temos mães que entram em contato comigo, com a pedagoga, com alguma professora e pede autorização para entrar nos grupos e assim poder repassar as atividades para esses pais. E temos alcançado uma média de 70% dos nossos alunos. Desses 70%, 20% não tem acesso direto ou diariamente, né? Depende da internet de um vizinho, de um parente. Então, uma vez por semana, 2 vezes por semana, eles vão e acessam as atividades e copiam nos cadernos e depois repassam aos seus filhos. Mas, de certa forma, a gente tem conseguido, quando eles não dão uma resposta, as professoras entram em contato por telefone, ligação telefônica, ou pelas redes sociais a gente passa informações e assim eles têm sido alcançados. Não há uma receita pronta. Nós, professores, estamos construindo, estamos escrevendo cada receita nesse momento que estamos vivendo isso. Não havia nada planejado. Todos os professores tiveram que replanejar as suas ações. Confesso a vocês que para fazer meu primeiro vídeo eu precisei da ajuda de um sobrinho meu de 12 anos de idade. Ele simplesmente mandou para mim o nome do programa para gravar o vídeo, mandou um tutorial e eu passei uma manhã toda para fazer o primeiro vídeo, mas conseguia. Como a professora, a doutora Iolete, falou, nós estamos num momento de aprendizagem. Todo o tempo estamos aprendendo. É um pilar da educação, aprender o tempo todo, se reinventar. Eu falo com os nossos colegas professores, que nós estamos nos reinventando e a parceria tem sido muito positiva. Para incentivar os pais, eu tenho falado sempre que é uma forma de a gente dar continuidade ao ano letivo de 2020. É certo que a professora falou que nós não estamos fazendo educação à distância, porque para isso nós precisaríamos realmente de todo um preparo, mas nós estamos trabalhando em regime especial de aula em casa. E tem sido assim desafiador. Confesso que ainda não chegamos a um atingimento, né, do que gostaríamos. Pelo menos 80% dos nossos alunos, como eu falei, a média tem sido de 70% de frequência, mas vamos chegar lá. E é importante também enfatizar que as professoras estão tendo acesso aos alunos que não estão, ao nome dos alunos que não estão conseguindo ser alcançados. Temos alunos que estão no interior, viajar, as famílias resolveram se isolar socialmente no interior, nos sítios, mas de alguma forma eles conseguem ir até um local mais próximo com internet uma vez por semana e conseguem captar as atividades. Aí esses alunos a gente faz o registro da frequência de forma manual, para também não transparecer que realmente todo dia está tendo acesso a essas aulas. Sem dúvida, professora, essa é uma discussão muito profunda e que nós podemos deixar, né, para esse momento vindouro, de nós continuarmos essa reflexão, né, passado esse momento de experiência e de aprendizado, em que nós precisamos tecer essa crítica sobre essa educação que se pretende ser educação à distância, né? Então, realmente é um desafio enorme, né? O alcance é limitado, temos um desafio profundo e para pensarmos o que é possível fazer neste momento, mas o aprendizado, né? Qual aprendizado ficará para nós, para os nossos alunos, né? Realmente muito desafiador e essa problemática ela não pode ser passada em branco, né? Nas nossas reflexões. Então, eu quero agradecer nesse momento a todas as questões que estão sendo enviadas, porque realmente tudo é muito novo, né? E nós percebemos que, diante disso, as perguntas que vocês enviam é que fazem esse diálogo ter a profundidade que nós almejamos, né? Então, e que nos ajudam muito a tecer essa conversa de hoje. E aí nós precisamos selecionar as várias questões que nos são enviadas, né, em razão do nosso tempo. Então, uma das questões que foi selecionada, a primeira questão, foi a da professora Idelice de Jesus Freitas, professora formadora da DPM, né, que diz assim:
Como podemos perceber que estamos passando por ciclo de desencanto e ou desesperança neste período de isolamento social? Quais os sinais de alerta aos quais devemos estar atentos em nós e em pessoas de nossa família? Quais estratégias usar para não entrar ou, se entrar, para sair desse ciclo? Então, professoras, por favor, professora Iolete, pode começar? Sim. É importante nós pensarmos que a exposição intensa a notícias sobre o coronavírus, sobre o número de infectados e número de pessoas que faleceram em decorrência da doença, são notícias que nos afetam diretamente. Então, a primeira recomendação é que a gente não consuma tantas informações o tempo inteiro. Então, não é bom ficar ligado no noticiário, né, o dia inteiro, ficar assistindo ou mesmo nas redes sociais lendo notícias sobre essas questões, né? É importante a gente dosar, né, ter momentos para fazer atividades diferenciadas, né? Ter momento do trabalho, ter o momento do cuidado com a casa, ter o momento do cuidado consigo mesmo e ter o momento de interação com a família. Isso é importante porque quanto mais você fica ligado naquela informação que gera angústia, que gera sofrimento, mais desgaste emocional a pessoa vivencia. Então, nós temos que dosar esse acesso, essa quantidade de acesso a informações dessa natureza. É importante também nós aproveitarmos positivamente o momento e a oportunidade de convivência no ambiente doméstico. Muitas vezes a gente fica naquela rotina do trabalho antes da pandemia, muito tempo fora de casa, quando chega em casa já cansado, as pessoas chegam em casa em horários diferentes, nem sempre se encontram, às vezes só se encontram no final de semana. Então, nesse momento que estamos todos em casa, ou pelo menos a maioria pode estar em casa, nós temos que aproveitar para conviver com a família, para ter tempo de conversar, de compreender, conhecer melhor o outro, fazer coisas juntos, produzir coisas juntos, porque a gente tem que separar bem o que nós temos condição de mudar, o que está sob a nossa governabilidade, sob o nosso controle, e o que não está sob o nosso controle. O que nós não podemos controlar, isso não pode gerar tanto sofrimento em nós. A gente tem que se dedicar àquelas ações que nós podemos controlar. E o uso do tempo em casa é uma delas. Professora Iolete. Professora Eliane, gostaria de complementar? Sim. Ela perguntou quando que a gente começa a perceber que a gente está entrando nesse ciclo negativo. Quando você começar a ter só pensamentos negativos, já é um começo. Quando você começa a ter antipatia pelas pessoas próximas a você, ou começa a perder o apetite, ou torna esse apetite a única válvula de escape, já são sinais de que você está precisando de ajuda. E é como a professora Iolete bem enfatizou, você precisa dialogar, conversar com alguém, passar para alguém o que você está sentindo. Você não pode guardar isso só para você, porque isso realmente vai gerar medo, vai gerar angústia e até mesmo depressão. É importante compartilhar, conversar, estar próximo, deixar de ouvir. O autoconhecimento neste momento é fundamental. Se você sabe que assistir notícias tristes, assistir um filme de drama, de suspense, lhe causa certa angústia, então não faça, evite esse tipo de rotina, de atividade na sua vida. Procure algo que lhe traga pensamentos positivos, lhe traga ações positivas. Essa é a melhor forma de a gente tentar viver esse momento da pandemia. Lendo um bom livro, ouvindo músicas, aprendendo outra atividade. A gente tem exemplo de pessoas que no momento de crise, elas se descobriram. Porque no momento em que estão trabalhando na rotina intensa que a gente vivia até 40 dias atrás, ela não sabia que tinha aquele talento. E de repente, estando em casa, refletindo, buscando alguma forma, acabou descobrindo que tem um talento. Ou é fazer doces, ou é tocar um instrumento musical, ou é fazer um bordado, uma costura.
Então, é o momento de você se autoconhecer e saber quais são os seus pontos fortes. E também conhecer os pontos fracos e tentar evitar aquilo que causa mais pensamentos negativos na sua vida. E temos mais uma pergunta, que é a pergunta do professor Rosenildo, da Escola Estadual Isaac Benzecri, da Coordenadoria 2, SEDUC, onde os professores, pais e alunos podem ser acolhidos. É a pergunta dele. Quais políticas de Estado poderão ser criadas, voltadas para esse projeto de apoio, que deve ter um caráter permanente para apoiar a comunidade escolar como um todo? Professoras. Professora Iolete, por favor. Que nós podemos orientar a população em geral é que busque, quando necessário, o acolhimento psicológico online. Existem muitos serviços sendo disponibilizados nesse período pelas universidades, a Universidade Federal do Amazonas, a Universidade do Estado do Amazonas e outras instituições têm ofertado esses atendimentos. Nas redes sociais vocês têm acesso aos canais para o agendamento. É importante a gente entender que quando em casa, sozinhos ou com a nossa família, não estamos conseguindo resolver essas dificuldades, é importante buscar ajuda. E os sistemas de ensino devem se preparar também para a saída do isolamento social, ofertando e planejando serviços de acolhimento de longo prazo, porque as consequências do que estamos vivenciando no momento não se restringirão ao período de isolamento social. É muito importante a gente estar juntos e com empatia para cuidarmos uns dos outros. E agora nós vamos assistir a 2 vídeos, um produzido pela equipe da SEDUC, do projeto Aula em Casa, e outro produzido pela CEMED, na equipe do CEMASP, que sintetizam bem os temas que nós estamos conversando aqui hoje. Cuidando da saúde emocional. Fica a dica. A situação de confinamento em casa durante vários dias pode gerar mal-estar psicológico. Felizmente, alguns fatores de proteção nos ajudam a lidar com essa nova rotina. Dica número 1. Evite excesso de informações desnecessárias, pois informações em excesso pode gerar ansiedade. E a ansiedade é uma sensação de insegurança ou que a pessoa está sempre perdendo alguma coisa, sempre no vácuo, sempre devendo alguma coisa. Precisamos entender que a ansiedade, o medo e estresse são a face da mesma moeda para o cérebro. Veja, medo. Tenho claro exatamente o que causa essa reação, pois eu decido fugir ou lutar. E a ansiedade? É um medo subjetivo, não é algo que a pessoa possa afirmar. Tenho medo disso. E o estresse? São alterações bioquímicas que acontecem no organismo quando a pessoa vivencia uma situação de medo ou ansiedade. Olá, professora! Que bom ver a senhora por aqui. Logo, logo a gente vai matar a saudade e dar um abraço bem forte. Bom, antes da gente falar das consequências do isolamento social, acho que é extremamente importante a gente dar uma contextualizada nessa história toda. Gente, esse isolamento social mexeu com rotina, com relacionamento interpessoal, com trabalho, por que ele não vai mexer com a nossa cabeça? É claro que o isolamento social impacta diretamente na nossa saúde mental e a gente precisa entender como, porquê e de que forma minimizar essa história. Antes de entrar nas consequências ainda, eu preciso trazer 2 pontos para vocês. Primeiro, a gente precisa entender que a vivência do isolamento social ela é completamente individual. A forma que eu vivencio é diferente da forma que você vivencia aí. Eu não estou falando só porque nós estamos em casas separadas, não. Em casa, junto mesmo com quem você mora, é diferente. Um dia você acorda bem, mas o seu marido não está legal. Um dia você está meio chateada e ele está de boa. E a mesma coisa com os filhos, né? A gente quer que os meninos sejam extremamente felizes. Não é bem assim. Cada pessoa é uma pessoa. E por que é importante entender isso? Para respeitar o limite e o momento de cada um. Esse é o momento da gente entender que cada um vai vivenciar da sua forma. Segunda coisa importante antes de entrar nas consequências. Gente, essas consequências, elas são completamente comuns, normais, dentro do estado que a gente está vivendo. É o que a gente costuma dizer que é o normal dentro da normalidade. Nós estamos vivendo uma situação anormal. Esses comportamentos eles são normais dentro dela.
tá? Então é comum que apareça, é comum que você vivencie, que você sinta o que a gente vai falar agora. E que consequências são essas que a professora está perguntando? As consequências mais comuns que a gente precisa entender, e elas não são necessariamente deu e vai passar. Não, pode acontecer agora, pode acontecer depois que o isolamento acabar. Entre 1 a 3 meses nesse processo todo, tá? Que consequências são essas? Distúrbios do sono, muita vontade de dormir, ou então uma insônia, episódios de insônia recorrentes, pesadelos, o sono muito agitado, que você acaba não acordando, não dormindo, não tendo um momento relaxante, são situações voltadas para o sono. A mesma coisa em relação ao apetite. O apetite você pode ficar compulsivo a comer muito, porque daquela ansiedade, ou você pode simplesmente não querer comer. Tem também problemas de relacionamento, que gera agressividade, que gera violência, que é uma outra história, tá? Tem as questões da letargia, quando você simplesmente desliga, sabe? Não consegue vivenciar esse momento, parece que não tá nem aí, ou então não entendeu, ou acha que tá tudo num pesadelo, uma dissociação. Isso é comum também. Isso pode evoluir, tá? Isso pode evoluir para uma questão de ansiedade, isso pode evoluir sim para uma depressão. Então, essas situações a gente precisa ficar muito atenta e entender que elas são normais dentro da anormalidade, mas elas não são normais depois que tudo isso passar. Porque vai passar. A gente precisa estar muito atento. Eu espero ter lhe ajudado, professora. E diante disso, nós vamos agora passar para as nossas considerações finais. Professora Eliane, pode começar, por favor? Quero agradecer mais uma vez pelo convite para participar desse momento. Está sendo um momento de aprendizagem. Agradeço aqui a professora Michele, a professora Iolete, porque aprendi muito com vocês hoje. Agradecer o apoio incondicional dos professores da Escola Humberto de Campos e da Coordenadoria Distrital 3. E a toda a minha família também, não posso esquecer que a minha família está tendo que ser muito compreensiva nesse momento que eu estou trabalhando no home office. Professora Iolete. Bom, eu gostaria de agradecer pela oportunidade e dizer a todas, a todos, que esse é um momento de aprendizado, que nós devemos refletir sobre tudo que estamos vivenciando e tentar extrair alguma reflexão positiva, mesmo diante de uma situação tão difícil. Como nós podemos viver de uma forma diferente, melhor, mais humana, mais solidária, depois de ter passado por esse período de isolamento social, por essa pandemia, de termos sofrido os impactos dela e com tantas perdas de vidas que estamos vivenciando. Então temos que ter, com certeza, mais solidariedade e nos tornarmos cada vez mais humanos, sermos mais humanos nas nossas relações, no nosso modo de interagir uns com os outros. Obrigada. Nós que agradecemos, professora Iolete, professora Eliane. Realmente é um momento muito difícil, é um momento em que nós dedicaremos esse trabalho, o programa de hoje, inclusive, a todas aquelas famílias dos nossos educadores e das nossas equipes que estão passando diretamente por esse problema, né? A nossa solidariedade também e os nossos sentimentos para essas perdas tamanhas que estão ocorrendo, né? E nós queremos agradecer também a todos vocês que estiveram conosco nesse diálogo, né? E os nossos materiais estão disponíveis nas redes sociais, né? No YouTube, na plataforma Saber Mais. E também nós estamos disponibilizando os contatos para que vocês tenham mais informações, como no e-mail do Semasp, nas nossas redes sociais, no Facebook. Então, entre em contato conosco, entre em contato através do Instagram também, onde nós temos, o meu Instagram também está à disposição, Mi Rodrigues Psi, para que vocês possam acessar informações desses atendimentos online que a professora Iolete mencionou agora há pouco. Muito obrigada, fiquem conosco neste momento, sejamos unidos e solidários. Muito obrigada às nossas famílias, como já foi dito, e obrigado também à equipe do CEPAM e da DDPM e de todos os que participaram da coordenação deste trabalho. Muito obrigada a todas e todos e fiquem em casa.